Olá a todos e todas, eu sou a Joelma e junto com a professora Elizabeth do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC, vamos apresentar parte de nosso projeto de pesquisa intitulado Aprendizagem baseada em problemas na construção de cenários para investigação no ensino superior. Bem, o objetivo dessa pesquisa é apresentar como que a aprendizagem baseada em problemas, que daqui para frente vamos chamar de ABP, pode contribuir na construção de diferentes cenários para investigação em relação aos objetos matemáticos estudados em diferentes graduações. E para isso, nós lançamos a seguinte questão de pesquisa: quais cenários de investigação podem efetivamente estimular o pensamento crítico e estratégico do estudante de diferentes graduações? Como fundamentação teórica, nós nos apoiamos nas principais ideias trazidas por Auro e Skosimos a respeito dos diferentes ambientes de aprendizagem. O que eles propõem? Existem o paradigma do exercício versus cenários para investigação, que podem ser construídos a partir de referências à matemática pura, à semi-realidade ou ao mundo real. E para isso, os autores constroem uma tabela dividida em 6 diferentes ambientes de aprendizagem. Então, a nossa proposta é evidenciar pesquisas que fazem referências à aprendizagem baseada em problemas e que podem vir a ser identificados como possíveis cenários para investigação, apontados nos itens 2, 4 ou 6. E que para a gente consiga trazer essas pesquisas, nós buscamos fazer uma pesquisa exploratória de cunho documental, que pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos. E o nosso intuito era buscar títulos que nos trouxessem algumas dessas pesquisas, que nos trouxessem problemas matemáticos reais solucionados à luz da ABP, como uma metodologia ativa de investigação e que poderiam se constituir em possíveis cenários para investigação. Para isso, nós buscamos as pesquisas na base de dados da CAPES, tanto no catálogo de teses e dissertações quanto em periódicos, com os seguintes critérios de seleção: os termos de busca, aprendizagem baseada em problemas, ensino superior, matemática e a combinação entre esses termos, pesquisas realizadas entre 2015 e 2024, que fossem publicadas em português e em cursos no Brasil, que contemplassem disciplinas matemáticas no ensino superior e que trouxessem situações ou problemas reais que pudessem ser considerados como cenários para investigação na perspectiva dos autores anteriores. Bem, o primeiro cenário para investigação que nós vamos trazer é o de Gouveia, a pesquisa de Gouveia 2016, que ela explora a aplicação da aprendizagem baseada em problemas no ensino de conceitos matemáticos. E ela traz uma situação bastante real e bastante atual. Ela busca evidenciar a potencialidade da ABP no ensino de noções matemáticas a partir de temas bem relevantes à sociedade, como, por exemplo, o de microcefalia. E ela explora algumas questões como a identificação do seu diagnóstico, os impactos do aumento considerável de diagnósticos de microcefalia nas políticas públicas nos próximos anos ou décadas. E o que nos instiga a ABP? A buscar informações, a fazer novas pesquisas. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que são considerados microcefálicos? Os meninos com perímetro cefálico menor ou igual a 31,9 centímetros e as meninas com perímetro encefálico menor ou igual a 31,5 centímetros. Também devem ser considerados como fatores imprescindíveis o período gestacional, de 37 semanas, além de outros fatores como a circunferência encefálica dos pais e o fato de o bebê ter nascido de parto normal, além das proporções do corpo da criança.
E aí a autora lança a seguinte questão de pesquisa: um modelo matemático pode afirmar ou suspeitar de um diagnóstico a partir de argumentos matemáticos? Bem, o cenário de investigação de Gouveia aponta para a lei do crescimento, que ela considera o delineamento como a razão entre o tamanho da cabeça e a altura do corpo. Bem, e a partir dessa lei do crescimento, ela passa a considerar algumas relações também com a geometria fractal que pode ser tratada em sala de aula. Então, a lei do crescimento ela é expressa pela relação y igual a c vezes x elevado à potência m, sendo que y é o tamanho da cabeça, x é o tamanho do corpo, c é uma constante igual a 10 elevado à potência b, em que m é o declive da reta e b é a ordenada de origem. Vale destacar para os seguintes conceitos matemáticos investigados a partir da lei do crescimento: função linear, função logarítmica e as suas propriedades e as suas aplicações, transformações lineares e a lei do crescimento, ou também chamada de lei de potência, que exprime a relação entre as variáveis x e y. Como resultados de discussões, nós apontamos que o cenário para investigação convida os estudantes a formular questões que procurem explicações, fazendo com que todos se envolvam no processo de exploração, tanto professores quanto os estudantes, e estimulem a formação de um novo ambiente de aprendizagem, seja o 2, o 4 ou o 6 apontados pela tabela de Auro-Skosimov. O problema proposto por Gouveia, que foi investigado por nós, ele promove um cenário para investigação com grau maior de realidade, sendo que os resultados obtidos foram similares aos relatados nas estatísticas oficiais sobre microcefalia que nós buscamos nos documentos oficiais da OMS. Frente aos diferentes cenários para investigação, diferentes ambientes de aprendizagem destacado pelos autores, a situação apresentada por Gouveia constitui-se como um ambiente de aprendizagem do tipo 6, ou seja, voltado ao mundo real. Vale destacar ainda que Auro e Skovismose defendem que o cenário para investigação, que faz referência ao mundo real, não é a única alternativa ao problema do exercício, sendo considerada a possibilidade de se mover entre os diferentes ambientes de aprendizagem. E considerando a importância do papel interdisciplinar entre os diferentes conceitos matemáticos, assim como entre as diferentes áreas do conhecimento, como as tratadas aqui neste trabalho, como, por exemplo, a voltada à área de saúde, nós consideramos fundamental o papel dos cenários para investigação para interfacear essa questão interdisciplinar entre as disciplinas, entre os conteúdos matemáticos. As nossas considerações. Os cenários para investigação construídos à luz da BP colocam novos desafios aos professores e aos alunos, pois garantem que ambos deixem a zona de conforto e passam a trabalhar numa zona de risco. A zona de conforto seria o que Auro e Skosimov dizem como o paradigma do exercício. E a zona de risco se refere aos novos processos de aprendizagem estimulados pelos cenários para investigação. Tais cenários consideram não apenas as questões matemáticas, mas também as relacionadas ao meio ambiente, à economia e à ética, ou seja, existem questões interdisciplinares que precisam ser tratadas e deixamos também como proposta fazer um comparativo entre a aprendizagem de alunos frente ao paradigma do exercício e aos cenários para investigação, identificando o percurso que eles seguem, os seus diálogos, os tratamentos matemáticos empregados em ambas as situações, sempre comparando o paradigma do exercício com os cenários para investigação. E também incentivamos a identificação e a construção de novos cenários para investigação. Algumas referências que nós trabalhamos
Deixamos aqui o nosso contato. Muito obrigada.